Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Calculista de Aço novamente. E hoje nós vamos tratar de um assunto que interessa a muitos profissionais da área de engenharia, principalmente aqueles que pretendem atuar com o projeto e cálculo de estruturas metálicas, como é o caso de muita gente que procura o meu canal, ok? Esse assunto é confuso, é polêmico, mas eu fiz uma extensa pesquisa e agora eu pretendo tirar as dúvidas de todos vocês a respeito dessa questão em si. Quem, afinal, pode assinar estruturas metálicas, ok? Existe muita polêmica, muito boato e muita confusão rolando pela internet, não só em fóruns, mas também nos próprios sites dos conselhos regionais, que muitas vezes colocam informações conflitantes para a gente. Então, eu vou procurar nesse vídeo esclarecer de uma vez por todas até onde você pode ir e quando é melhor você não se arriscar a assinar estruturas metálicas, ok? A primeira coisa que você precisa saber é como os CONFEAs, como os conselhos regionais conferem a atribuição depois que você sai da faculdade, tá? Funciona da seguinte forma: são editadas resoluções referentes a esses assuntos. Na verdade, os CONFEAs editam várias resoluções todo ano. E uma dessas resoluções, a resolução número 218 de 73 do CONFEA, é a que é mais utilizada para designar como base, né? É a que é mais utilizada como base para os CREAs designarem atribuições para uma determinada turma egressa da universidade, ok? Então, eu digo que é a mais importante porque ela não é a única. Você vai ver que existem outras resoluções que dão atribuições a profissionais específicos. Nós já vamos entrar num caso bem curioso, que é o caso dos engenheiros de produção, tá? Mas, por enquanto, assuma que a resolução número 218 é a base de como o CREA confere atribuições para os profissionais, tá? Na resolução 218, você vai ter a maior parte das categorias profissionais listadas. Você vai ter o engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, o engenheiro de automação, o engenheiro aeronáutico, engenheiro naval, engenheiro de minas. Praticamente 90% de todos os profissionais estão listados na 218, por isso eu vou começar por ela, ok? Você vai ver que a 218, se você procurar lá no Google, resolução número 218/73 do CONFEA, você vai ler ela na íntegra, ok? Essa resolução dispõe do seguinte texto, entre vários artigos. Um dos artigos dela é a divisão das atividades profissionais dos engenheiros arquitetos, no caso, como diz lá, mas eu já não consigo dizer para você se está na mesma categoria agora, depois que separou CREA do CAL, mas por engenheiros eu consigo falar. As atividades que são divididas lá na resolução número 218 são 18 atividades básicas que o profissional pode exercer, tá? Todas essas atividades listadas aqui fazem parte da rotina de um profissional. Por exemplo, atividade 1, supervisão, coordenação e orientação técnica. Atividade 2, estudo, planejamento, projeto e especificação. E assim por diante. São 18 atividades básicas que os profissionais podem exercer, tá? Depois você vai ver que os conselhos regionais, eles dão atribuição para você e podem, de acordo com a grade curricular do seu curso, da sua turma, da qual você saiu, eles podem colocar uma restrição numa atividade específica, tá? Ou você pode sair com as atividades sendo permitido a plena execução de todas as atividades, como é o caso que acontece na maior parte das turmas egressas de engenharia. Então, essas 18 atividades são as atividades que o engenheiro pode exercer. Eu pintei de azul aqui, na verdade deveria ter pintado de azul também aqui a atividade 9, tá? Mas da atividade 9 em diante, são as atividades que também os tecnólogos podem exercer, tá? Existem exceções, mas o texto da 218 diz claramente que das atividades 9 até a atividade 18 competem aos técnicos de nível superior e aos tecnólogos, quando, lógico, dentro das suas respectivas grades de formação curricular, ok? Então, a primeira coisa que você tem que saber, resolução 218 dá atribuições à maior parte dos engenheiros formados no Brasil. Essa mesma resolução divide as atividades que o profissional pode atuar em 18 atividades principais, ok? E dessas atividades,
os engenheiros podem exercer todas elas e os tecnólogos podem exercer um número restrito, que são das atividades 9 até a atividade 18, com exceções específicas estudadas caso a caso. Não é nosso foco estudar aqui as atribuições dos tecnólogos, mas sim dos engenheiros, ok? Dito isso, qual que é, por exemplo, dentro lá da resolução, você vai ver no artigo 7º as atribuições dos engenheiros civis. Então o texto ele é dessa forma, ó. O desempenho compete ao engenheiro civil ou ao engenheiro de fortificação e construção o desempenho das atividades de 1 a 18, ou seja, o desempenho de todas as atividades aqui, tá? De 1 a 18, do artigo 1º dessa resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos, aeroportos, sistemas de transporte, de abastecimento de água, de saneamento, portos, rios, canais, barragens, diques, drenagem, irrigação, pontes e grandes estruturas e seus serviços afins e correlatos. Não está específico estruturas metálicas, mas subentende-se, referentes a edificações, que todas as partes de uma edificação podem ser assumidas. O profissional pode assumir a responsabilidade sobre todas as partes de uma edificação. Aqui está abrangente, não está específico. Então, não vejo motivo para qualquer pessoa dizer que o engenheiro civil não pode assinar uma estrutura metálica, uma vez que ela faz parte de uma edificação. Isso é para você ver o nível de abrangência que os conselhos regionais, né, dão nas resoluções. Gera muita dupla interpretação, mas a interpretação mais correta aqui é: se está escrito referentes a edificações, então todas as partes de uma edificação podem sim ser objeto de responsabilidade de um engenheiro civil. Não vejo aqui nenhum motivo. E consultas ao telefone lá, por telefone no 0800 17 18 11 do CREA, eu consultei várias vezes CREAs de colegas meus, fiz a pergunta. Algumas vezes eles dizem que tem que levar para análise lá dos conselhos específicos lá, mas a maior parte me diz que engenheiro civil sem problema nenhum pode assinar estruturas metálicas. Eu acho super coerente. É edificação, estrutura é parte inerente da edificação, seja de aço, seja de madeira, seja de concreto, seja de plástico, o que for, é uma edificação. Eu acho que tenho certeza, o engenheiro civil tem que ser o profissional mais capacitado para poder assumir esse tipo de responsabilidade técnica. Dito isso, veja bem, o texto não diz especificamente estrutura metálica, diz referente a edificações. Com base nesse texto, a gente assume que todas as partes de uma edificação podem ser objeto de responsabilidade técnica. Dito isso, vamos para o próximo. Engenheiros mecânicos. Compete ao engenheiro mecânico, ao engenheiro mecânico de automóveis, ou mecânico de armamento, ou engenheiro de automóveis, ou engenheiro industrial modalidade mecânica. O desempenho de todas as atividades de 1 a 18, que eu disse anteriormente, referentes a processos mecânicos, máquinas em geral, instalações industriais e mecânicas. Eu grifei isso aqui porque instalações industriais pode se referir a um galpão industrial, a uma estrutura metálica para suporte de uma máquina ou de um equipamento, a uma ponte rolante, a uma monovia, a um equipamento mecânico baseado em estrutura metálica. Enfim, instalações industriais também é abrangente, é hiper abrangente essa definição, instalações industriais e mecânicas. Daqui também nós tiramos, né, que o engenheiro mecânico pode sim se responsabilizar por estruturas metálicas, uma vez que ele diz instalações industriais e mecânicas. Bom, uma estrutura metálica faz parte de uma instalação mecânica, certo? Uma instalação mecânica faz parte da mecânica aplicada, da estática das estruturas. Não há por que dizer que o engenheiro mecânico não pode assumir responsabilidade por uma estrutura metálica, uma vez que na resolução do CONFEA está dizendo que ele pode assumir responsabilidade por instalações industriais e mecânicas. Depois ele vai falar equipamentos mecânicos, eletromecânicos e tudo mais. Mas grifei esse texto aqui porque ele diz diretamente que o engenheiro mecânico pode assumir responsabilidade técnica por instalações industriais e mecânicas. Ok? Se tivesse escrito somente em instalações industriais, talvez restringisse o campo de atuação do mecânico a fábricas, a indústrias, tá? A galpões para indústrias. Porém, ele abre para instalações industriais e mecânicas. Uma estrutura metálica, uma estrutura de aço é sim uma instalação mecânica, ok? Então, quanto ao engenheiro mecânico, sem nenhuma pergunta a mais,
eu diria que é perfeitamente capaz de atuar com estruturas metálicas, seja na fabricação, projeto, ou, enfim, todas as atividades de 1 a 18, ok? Bom, vamos para um caso curioso, onde a norma começa a ficar confusa. Engenheiros navais. Ora, o engenheiro naval pode desempenhar as atividades de 1 a 18 da resolução, que são as atividades que a gente falou anteriormente lá do artigo 1º, referentes a embarcações, seus componentes, máquinas, motores, equipamentos e instalações industriais e mecânicas, ó, as mesmas do engenheiro mecânico, só que aqui é só relacionadas à modalidade naval. Ou seja, o engenheiro naval poderia assumir a responsabilidade técnica de uma ponte rolante para descarregar container num porto, mas ele não poderia, segundo o texto, assumir a responsabilidade de uma ponte rolante dentro de um supermercado, de um hipermercado ou de uma indústria química, por exemplo, tá? Eu acho conflitante esse tipo de atribuição, uma vez que quem faz projeto de instalação industrial e mecânica para um porto ser considerado inapto a fazer projetos de instalações industriais e mecânicas fora do âmbito de um porto, eu acho isso incoerente. E aí depois eles vêm na mídia, né, com aquela falácia para dizer que está faltando engenheiro no país. Não, eu não digo isso, eu acho que está faltando um pouco de coerência nas atribuições dos engenheiros atuais. Você restringe demais as atividades de alguns engenheiros, eles ficam restritos a determinados campos. Eles têm competência, sim, competência e até não só competência, mas eles têm grande capacidade de exercer suas atividades, seus conhecimentos em outras áreas, né? Mas enfim, isso é uma opinião, né? Mas só estou colocando aqui o que o que a resolução número 218 do CONFEA diz. O engenheiro naval pode fazer exatamente o que o engenheiro mecânico pode fazer em relação à estrutura metálica, mas só relacionado ao campo naval. Bom, você já viu que a confusão começa aqui, né? Então, engenheiros civis, engenheiros mecânicos, a gente viu que não tem grande confusão. Praticamente todo mundo concorda. Praticamente todo mundo concorda. Eu escuto algumas pessoas falarem que não, mas a maioria concorda que engenheiro civil e engenheiro mecânico pode assinar estrutura metálica. Se você pega um engenheiro que é naval, ele já vai ter essa restrição que eu acho descabida, mas é o que diz a resolução, ok? Pro próximo, o mesmo acontece com os engenheiros aeronáuticos. Mesma coisa. Tem as atividades do engenheiro aeronáutico, da 1 a 18, ele pode exercer tudo que o engenheiro mecânico pode, instalações industriais e mecânicas relacionadas à modalidade. Ou seja, se eu fizer um galpão para um hangar, para estacionar um avião, pode. Se eu fizer um galpão para um comércio de bebidas, por exemplo, não pode, porque não é relacionado à aeronáutica. Mais uma vez, essa resolução fazendo esse tipo de restrição a um profissional totalmente capaz. O engenheiro aeronáutico, né, tem diversas atividades e aulas e matérias relacionadas à resistência dos materiais, estática e mecânica dos materiais, e eu não vejo por que ele não seria capaz de fazer um projeto de um galpão, por exemplo, fora do âmbito aeronáutico. Mas, novamente, isso é o que diz a nossa resolução vigente no Brasil. Ok? E os engenheiros de produção? Aqui começa uma bagunça que não tem tamanho. Seguinte, gente, ó. São praticamente duas resoluções. E as duas resoluções entram em conflito. Se você procurar na 218, você não vai ver lá o engenheiro, nenhum artigo referente aos engenheiros de produção. Tá? Foi editado em 1975 uma resolução própria para os engenheiros de produção. Tá? E essa resolução diz o seguinte, ele faz no mesmo molde da 218, mas é uma resolução separada, é a número 235. Ele fala assim: compete ao engenheiro de produção o desempenho das atividades 1 a 18 do artigo 1 da resolução número 218, ou seja, ele invoca novamente aquelas atividades que a gente citou, atividade de 1 a 18, e fala que ele pode exercer todas essas atividades referentes aos procedimentos na fabricação industrial, métodos sequentes de produção industrial em geral e ao produto industrializado. Coloquei aqui grifado e 3 tracinhos e 3 asteriscos aqui, tá? Bom, a princípio
A princípio, acho que a intenção dos CONFEAs não era dar atribuição de estruturas para engenheiro de produção. Mas esse texto, produto industrializado, abre uma brecha muito grande, eu acredito, tá? Se vocês já viram aqueles porta-pallets industriais, eles são produtos industrializados. E esse tipo de texto abre brecha para o engenheiro de produção sim poder assumir a responsabilidade técnica pela segurança estrutural de um produto industrializado, fabricado em larga escala, que é o porta-pallet industrial, tá? Se você for mais além, existem fábricas de pontes rolantes. É um produto industrializado? Sim. É produzido em larga escala? Pode ser produzido em larga escala, sim ou não. É um produto industrializado? Sim. Porque o engenheiro de produção não poderia assumir a responsabilidade técnica por esse tipo de estrutura, uma vez que está no texto da 235. Novamente, existem diversas incoerências, mas não acaba por aí. O engenheiro de produção ele tem uma vida um pouquinho mais difícil do que os outros, tá? Nós estamos falando isso por conta desse tipo de incoerência que acontece, tá? É difícil, às vezes, para o profissional saber exatamente onde ele pode atuar. E aí ele acaba incorrendo num delito aí de exorbitância de atribuições. Ele nem sabe que ele estava exercendo a atividade dele legal ou ilegalmente, mesmo porque o texto é confuso, é bastante confuso. Ok? Então, essa é a primeira resolução. Tá? Agora você vai ver a segunda resolução. Logo depois, não logo depois, mas alguns anos depois, em 83, resolveram editar outra resolução, dando outras atribuições para os engenheiros de produção. Tá? Ele fala assim, ó, aos profissionais diplomados em engenharia de produção ou engenharia industrial, cujos currículos escolares obedeçam às novas estruturas, dar-se-á o título e atribuições de acordo com as 6 grandes áreas da engenharia de onde se originaram. E da seguinte forma, veja bem, ó, aos oriundos da área civil, o título de engenheiro civil e as atribuições do artigo 7º da resolução 218 do CONFEA, aquela que a gente viu de engenheiro civil. Aos oriundos da área mecânica, a mesma coisa, o título de engenheiro mecânico e as atribuições do artigo 12 da resolução 218 do CONFEA. E assim para todas as outras áreas. Veja o que está acontecendo aqui. Em 75 editou-se uma resolução falando sobre as atribuições do engenheiro de produção. Aquela que a gente viu agora há pouco, a 235, falando que ele pode assumir responsabilidade pelos processos industriais, pelos métodos e sequências da produção industrial e pelo produto industrializado. Alguns anos depois, nasce uma nova resolução dizendo que aos engenheiros de produção que tivessem suas formações baseada, por exemplo, na área mecânica, os engenheiros de produção modalidade mecânica, eles deveriam receber o título de engenheiro mecânico e as atribuições conforme o engenheiro mecânico recebe. Se ele viesse da área civil, os engenheiros de produção civil, eles deveriam receber o título de engenheiro civil e as atribuições de acordo com o artigo 7º. Ok? E assim para todas as outras áreas. Então, aqui já entraria um conflito. O engenheiro de produção pleno, porque existe um engenheiro de produção pleno que não veio de basicamente nenhuma outra área, e existem os engenheiros de produção que têm suas habilitações em determinadas áreas. São mais comum, acredito, que o engenheiro de produção elétrica não, o engenheiro de produção mecânica e o engenheiro de produção civil são os que eu vi até hoje. Eu não vi até hoje nenhum engenheiro de produção elétrica, nenhum engenheiro de produção de minas, mas produção mecânica e produção civil eu já vi, certo? E aí o que acontece? As duas resoluções, teoricamente, uma desdiz a outra. E aí, para completar, no final dessa 288, ele ainda escreve assim: revogam-se a resolução número 280, de 24 de junho de 83, que é uma outra resolução que fala também dos engenheiros de produção, e demais disposições em contrário. Ora, quando ele coloca um artigo desse no texto, certo? Significa que ele está dizendo que todas as outras resoluções anteriores que falavam qualquer coisa contrário a essa são revogadas. Isso inclui a resolução 235 se você, por exemplo, é um engenheiro de produção mecânica ou engenheiro de produção civil. Se você é um engenheiro de produção mecânica, a 288 fala que você deveria receber as atribuições do engenheiro mecânico e não as atribuições da 235. O que acontece, gente? Por que eu estou levantando esse tema e estou levantando esse tema bastante seriamente? Porque até determinado ano, o CREA dava as atribuições de acordo com a 288.
O engenheiro de produção mecânica saía da universidade com o título de engenheiro mecânico, engenheiro de produção mecânica, e com as atribuições da 218. E aí ele passava a atuar como um engenheiro mecânico. Em determinado momento, por alguma decisão que eu já procurei na internet, já achei até uns documentos, mas preferi não trazer por não saber a origem real desses documentos. Em algum momento deu-se uma votação lá no CREA e falou: não, a partir de agora a gente não vai mais dar atribuição da 218 para os engenheiros de produção. Os engenheiros de produção vão voltar até a 235. E aí, muitos profissionais que estavam no meio do caminho, que entraram no curso de engenharia de produção mecânica ou engenharia de produção civil, que pretendiam ter as atribuições do engenheiro civil e do engenheiro mecânico, passaram a não ter. Eu não estou aqui julgando capacidade técnica de ninguém, nem de curso nenhum. Eu estou julgando aqui, em primeiro lugar, a bagunça que é feita nas atribuições dos profissionais, na cabeça dos profissionais, e a forma como os CREAs tratam isso. Ok? Então, se você é engenheiro de produção mecânica, se você é engenheiro de produção civil, eu digo para você, amigo ou amiga, você tem um pequeno problema que não vou dizer se está relacionado à sua capacidade ou não, mas você tem um pequeno problema com o CREA. Porque o CREA, se você entrar lá hoje com um pedido de revisão de atribuições, muito provavelmente vai ser negado. Muito provavelmente vai ser negado o seu pedido de revisão de atribuições, como existem históricos na internet de vários processos de pedido de revisão de atribuição com embasamentos, inclusive, muito superiores ao tipo de embasamento que eu estou trazendo aqui para você, que foram negados. Então, simplesmente, é isso que você tem nas mãos, um problema. Bom, não vou aqui dar conselhos a ninguém. Eu só estou esclarecendo para vocês. Eu acredito que se você tem a intenção de atuar nessa área, eu digo que vá com certo cuidado. Eu digo que procure aconselhamento dos CREAs e, se possível, se for muito seu interesse, você se julgar capaz de um advogado, se for o caso. Porque se você entrar nessa área e incorrer em exorbitância de atribuições, você vai ter um problema com o CREA. Não sei qual o tipo de punição que eles dão, não sei qual o tipo de retaliação, represália, não sei. Mas é uma área que eu diria que é um terreno ruim de pisar, tá? Para engenheiro de produção, infelizmente. E digo de boca cheia, por incompetência de quem faz essas resoluções, de quem revisa essas resoluções, de quem solta essas resoluções dessa forma. Infelizmente os profissionais são prejudicados por conta disso. Dito isso, vamos para o próximo. Uma outra dúvida que todo mundo tem: pós-graduação garante atribuições? Somente a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho hoje dá atribuições a um profissional já diplomado. Se você ligar no CREA em qualquer lugar, eles vão falar para você assim, ó, o que dá atribuição é graduação. Se você é engenheiro de produção mecânica e quer receber e recebeu, né, na verdade, se você é engenheiro de produção mecânica e você recebeu as atribuições de acordo com a 235 e quer resolver sua situação para assinar igual um engenheiro mecânico, você vai ligar lá no CREA e vai perguntar assim: posso fazer uma pós-graduação aqui em engenharia mecânica que tem aqui na Unital, aqui, que é muito boa? Olha, eles vão falar para você: não, só uma graduação ou o curso de engenharia de segurança do trabalho te dá atribuições. Fora isso, nenhuma pós-graduação aumenta as atribuições do profissional. O que eu particularmente também acho um absurdo. O Brasil precisando de pessoas tecnicamente capacitadas para desenvolver esse país, e o conselho simplesmente trava, não consegue avaliar as atribuições dos profissionais pós-graduados, que é um nível ainda maior de conhecimento, e não conseguem dar atribuições para esses profissionais. Às vezes o indivíduo é engenheiro, por exemplo, um caso de um colega meu que era engenheiro de produção, fez uma pós-graduação em estruturas e fez um doutorado em engenharia mecânica. Ele não pode assinar como engenheiro mecânico. Teoricamente, não, eu já falei para vocês, existem várias brechas ali, mas é um campo arriscado, e aí ele fica com receio, então ele prefere fazer a docência. Bom, é justo? Não é justo. O Brasil precisando de profissionais capacitados e na verdade existem profissionais capacitados no mercado, como é o caso desse meu colega, que estão simplesmente impedidos de assumir responsabilidade técnica sobre projetos. E aí falam pra gente na mídia que faltam
70 mil profissionais de engenharia por mês no mercado. Por ano, perdão. É o tipo de coisa que só a burocracia brasileira consegue realmente fazer. Esse tipo de coisa. Eu acho uma tremenda incompetência de quem faz as resoluções, de quem edita, de quem vê. Enfim, é uma burocracia que não tem tamanho. Então, tem solução para isso? Tem. Teoricamente já foi editado uma resolução, a 1010 de 2005, que diz exatamente, que vem exatamente tentar mudar isso. Tentar dar atribuições aos profissionais a nível de pós-graduação. O problema é que ela foi editada em 2005 e todo ano vem lá uma resolução dizendo que ela foi revogada por mais tantos anos. Eles não vão colocar ela em prática tão cedo. Eu não sei se tem alguma coisa no CREA agora para colocar, mas desde 2005 nós estamos em 2017. Ok? Nós estamos há 12 anos de que essa resolução foi editada e todo ano ela vem sendo revogada. E simplesmente eles parece que pretendem continuar no mesmo sistema arcaico de conferência de atribuições, dando atribuições de acordo com aqueles textos que são amplos, que dão dupla, tripla, quádrupla interpretação e que confundem a cabeça dos profissionais. Ok? Gente, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Espero ter sido útil para vocês esse conhecimento, essa pesquisa que eu fiz, porque não são poucos profissionais que me procuram para saber, Felipe, o seu curso dá atribuições? Não dá. Já vou falar bem claro para você, eu ponho isso bem claro no site. Não, meu curso é um curso livre. Ele é um curso de capacitação profissional apenas. Não vai te dar atribuições. Você só vai conseguir atribuição dentro de uma graduação formal hoje para estruturas metálicas, ou engenharia mecânica ou engenharia civil, ok? E tome muito cuidado para ver se a turma que você está saindo, que você está entrando, na verdade, não tem restrições com relação a projetos de estruturas metálicas, tá? Então, o curso não dá atribuições, e também não é minha pretensão ser uma graduação. A minha pretensão é ser um fornecedor de conhecimento para quem quer aprender a calcular e dimensionar estruturas metálicas, ok? Sejam engenheiros civis, sejam engenheiros mecânicos, e por que não engenheiro de produção mecânica, enfim, já fui bem claro com vocês a respeito do que o CREA, de como o CREA trata o assunto, ok? Se for o caso, né, de você fazer o curso, você tem que entrar ciente que não dá atribuição. Não dá atribuição para você não vai sair podendo assinar mais coisas, ok? Bom, agora que eu já falei um pouco do curso, eu quero dizer para vocês que eu tô com matrículas abertas para junho. A última oferta que eu fiz no último vídeo do preço, do valor, né, de R$ 1.470 no cartão de crédito em 10 vezes ou em 6 vezes no boleto bancário, esgotou as turmas de março. Então as duas turmas que eu tinha em março esgotaram. E obrigado a vocês que assistiram o vídeo, obrigado a quem se inscreveu. Nós vamos começar agora uma turma toda terça e quinta em março, ok? Se você quer se inscrever na próxima turma, vou falar para você, cada vez que a gente divulga, o pessoal corre atrás, o pessoal busca, e eu quero agradecer muito as pessoas que buscaram, as pessoas que têm interesse. Temos vagas para junho ainda, ok? Se você quer se inscrever em junho, o curso é toda terça e quinta à noite, das 19 às 22 horas. É nessa plataforma que você está vendo, essa plataforma de ensino online. Tem exercícios, tem provas, você ganha certificado. Esse certificado não te dá atribuições, certificado de capacitação profissional, fique claro para todo mundo. E você vai aprender a calcular estruturas metálicas com um profissional que já tem aí mais de 8 anos de experiência atuando nessa área. Não sou o mais experiente do mercado, mas eu posso garantir para você que os estudos que eu fiz na área, tanto em cursos, quanto em livros, quanto em experiência prática, são suficientes para você sair como um profissional atuante aí no mercado e ganhar dinheiro nessa área. Entra no site calculistadeaço.com.br, faça sua matrícula. Se você tiver qualquer dúvida, lá no site tem o meu número de WhatsApp, você pode me mandar uma mensagem que eu respondo a todos sempre que possível, o mais rápido possível. Se você puder mandar uma mensagem lá para mim, tirar qualquer dúvida, se você não encontrou no site,
pode entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato comigo também através do e-mail contato@jacobprojetos.com.br. Vai estar o e-mail aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse assunto a respeito de quem pode assinar estruturas metálicas, então entra no site www.calculisdeaço e lá tem um artigo completinho mostrando todos os documentos, todos os links, tudo o que interessa para você resolver esse assunto de uma vez por todas e tirar essa dúvida da sua cabeça. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, continue acompanhando o canal e se você gostou, põe aqui o seu joinha, me ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas, porque a gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse sistema que está aí. Não é possível que continue um sistema arcaico desse em pleno século XXI, em pleno ano 2017. Profissionais de engenharia ainda são restritos a trabalhar por conta de um sistema arcaico de atribuições como é o que nós temos. Muito obrigado, um abraço, fique com Deus, até mais.